Um, dois, três, certo, Fernando? Aí? Ótima noite! Nós estamos aqui no nosso TBcast, patrocinado pela Mix Gráfica, do nosso querido empresário quironista, cairista, anjo, arcanjo, e também agora vai fazer parte do Método Z, Luiz Faveta. Gratidão, Luiz, pela confiança e pelo carinho de sempre. Gente, eu amo estar aqui no TBcast, porque é um bate-papo tão gostoso, que a gente tira tanto insights, a gente faz uma conexão. O TBcast passado, nós estávamos com grandes empresários aqui, seu Camilo, nós estávamos com o Carlinhos, também com o Júlio, trocamos ideias sobre consultorias, e que envolveu também RH, envolveu pessoas, gestão de pessoas, e eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu vejo o resultado que a Zaros Escola de Negócios oferece aos seus clientes. E sabe o que me emociona? São quase 200 mil pessoas impactadas. Você já imaginou isso? Uma empresa de 28 anos que já impactou mais de 200 mil pessoas e no último ano de 2023 gerou nas empresas treinadas mais de 7 bilhões de reais. Isso é para poucos. E o orgulho que eu tenho da Zaros Escola de Negócios e de toda a minha equipe. E hoje, como a gente fala de empresários, como nós somos especialistas em treinar empresários, e empresários lida com o quê? Lida com empresa, lida com processos, lida com dinheiro, lida com produto, lida com serviços. Mas o empresário, ele lida com pessoas. E eu adoro uma frase que a gente sempre diz em nossos treinamentos, do Simon Sinek. Todos os seus colaboradores são pessoas. Todos os seus clientes são pessoas. Se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócios. Fica a dica, e hoje nós teremos aqui a ilustre presença, duas presenças, das pessoas mais antigas das artes. Antiga no bom sentido, tempo de casa, São meninas jovens, lindas, maravilhosas, que estão, uma faz 13 anos que está nas Zaros e a outra 16 anos, e que estão lançando, neste ano, um curso maravilhoso chamado Talentos. O mundo mudou, as coisas mudam e o RH também tem que mudar, porque a empresa é feita de pessoas. Estou aqui com a Mara Testa e Patrícia Silvestrini. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo, excelente noite. Excelente noite. Ótima noite, gratidão pelo convite, Paty? Gratidão pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a Patrícia, vou começar pelas mais novas, Mara. Isso, deixa as mais velhas para depois. E tá aqui, para eu não esquecer. O povo vai falando assim, mano, tá esquecendo muito, então eu tenho que ter meus aqui, A Patrícia é psicóloga, psicanalista, há 13 anos nas Zaros, já passou também pelo RH das Zaros, acho que direcionou o RH, Sim. Os processos do RH, os MDOs, os MIPs de todos os parceiros e colaboradores, é consultora de recursos humanos, implementa recursos humanos na empresa, é psicóloga, também responsável por alguns Quirons. Orion hoje não, Não. Quirons. Mas já fui também. Já foi. Coach formada pelo Instituto Brasileiro, expert em recrutamento, seleção, há mais de 15 anos. Você começou aos 10 anos de idade, Patrícia? Exagera. Todas lindas. E estamos aqui com a Marinha, nossa Maroca, Maroca MM, que mais mesmo? Nossa, tem mais algum apelido? Apelidos que me dão. Muitos, Mara? A Mara, psicóloga, psicanalista, coach também pelo IBC, está nas Zaros há 16 anos. Eu quero essa história aqui. Ixi, Há 16 anos, consultor empresarial. Olha que chique.
plantão psicológico nas empresas. É, Amara, né? E liderança, especialista no programa Orion, também é psicóloga e psicanalista dos Quirons e hoje é a coordenadora dos psicólogos e psicanalistas da Zaros. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito feliz em estar aqui essa noite, poder trazer um pouco, contribuir um pouco do que eu sei, dessa trajetória linda dentro das Zaros, que não fosse essa oportunidade, né? Então, estou muito feliz em estar hoje aqui. E junto com a minha parceira, né? Eu há 16, Patrícia, 13 anos. Acho que a gente desenvolve um trabalho brilhante, né? Com todas as psicólogas, claro, né? Mas a Paty é uma das mais antigas que contribui uma para a outra aí. Nós temos a outra Mara, né? A Mara Silvestrini. Vai temos, falando aí. De Santos temos a Mariana, a Zélia. Muita gente, muita gente sendo cuidada por vocês. Sim. Gente, para quem não sabe, todos os cursos da Zaros, como nós valorizamos sempre o autoconhecimento, pessoas, o desenvolvimento e a transformação de dentro para fora. Então, nós temos dentro dos cursos psicólogas, psicanalista, para cuidar das suas emoções. Porque se você não estiver bem lá no treinamento, nas aulas, não adianta você ficar na aula. Então, elas têm um olho de águia que tira, né, a pessoa da sala para bater um papo bem gostoso, porque muitas vezes, né, gente, a gente colocar para fora, falar aquilo que está sentindo, já basta, né, para melhorar, para equilibrar, é isso mesmo? E ele consegue se enxergar, né? Porque eu costumo falar assim, quando você está falando, você está se escutando, né? Então, o quanto é importante. Então, muitas vezes, quando nós tiramos o aluno da sala, ou ele mesmo próprio nos pede um auxílio, no momento que ele está falando, ele está se conhecendo, trazendo para a consciência dele como ele está naquele momento, estado emocional e a demanda, né? Estou com determinado tipo de problema. Então, ali a gente tem a oportunidade de restabelecer o fortalecimento emocional dele e também orientar, direcionar em cima daquela demanda. Que muitas vezes a gente fala que o empresário é solitário. Então, muitas vezes, ele no colo de quem ele vai chorar? Em aula, que né? seja nos seus. Mas é sempre no nosso, graças a Deus. Mais a Tem aula, que né? ser. Então, numa dessas, às vezes, ele vai lá para a aula, mas a concentração não está na aula, né? Então, ele sai com a gente justamente para ter essa fala, essa condição de poder desabafar. E eu vejo, assim, a gente faz as brincadeiras aqui, mas o coordenador, né, que está lá, aqui em Limeira é a Andréia, em Santos é o Michel. Sim. Nós estamos lá para gerar o desconforto neles mesmo, porque o que mais a gente quer é que eles tenham a transformação. Sim. Então, é por isso que nós temos o recurso de vocês para trazê-los, né, no equilíbrio dessas emoções. E falando dessas emoções, e nós pensamos no nosso planejamento no final do ano, no início, a gente idealizou o curso Talentos, porque nós vimos a necessidade e a procura dos RHs das empresas pedindo essa ajuda por esse novo momento que nós, né, o mundo está vivendo, o mundo está um pouco delicado, as emoções estão à flor da pele. Então, o que, né, o RH ele precisa dessa ajuda. Sim. Outro dia eu vi uma propaganda e a pessoa escreveu assim, festinha, e riscou. Você é RH, se estão pedindo festinha para você, isso não é o seu papel. Eu achei muito legal essa clareza, porque às vezes as pequenas e médias empresas não conseguem ter esse departamento, mistura um pouco com o DP, né? Nós vamos falar aqui, mas enfim. Quero fazer primeiro essa pergunta para a Mara. Mara, você criou esse projeto de plantão psicológico. Foi fantástico e que, quando a gente passa para o RH, fala como que ela conseguiu, como que vocês conseguem entrar com essas consultorias. E vimos que as emoções estão muito delicadas, né? Então, conta aqui para a gente, né? Como é que está o estado emocional das pessoas e explica para nós a importância do seu trabalho.
Eu costumo falar que depois da pandemia, na verdade, começou dentro da pandemia. O estado emocional das pessoas, ele mudou, ele teve uma mudança muito drástica, né? Então, nós nos encontramos, eu incluo nós, porque aconteceu isso com a gente também, de ficar em casa, não saber o que ia acontecer, tantas pessoas morrendo, a doença, se tem vacina, se não tem. Então, tudo isso gerou um medo e uma insegurança muito grande em todos nós. E o que eu percebi, né? Eu praticamente fiquei um mês em casa, né? E aí, depois, eu observei que eu teria que voltar, né? Com máscara ou sem máscara, para os atendimentos. E foi nesse momento que eu comecei a perceber essa queda emocional que teve das pessoas, desse medo, dessa insegurança. Eu não sei o que vai acontecer. Então, eu costumo falar assim, crise de ansiedade. Eu nunca peguei tanta crise de ansiedade como naquele momento que foi fechando tudo na pandemia. Então, um ou outro, a gente até pegava um caso. Mas, assim, saltou de 1, 2 pessoas para 70, 80, aumentou demais, né? Em porcentagem, a gente olhando. E o emocional, ele ficou totalmente quebrado e devastado. Então, assim, foi aí que a gente começou a perceber o quanto... Eu falo que eu nunca trabalhei tanto quanto na pandemia. Eu também. Foi a época que eu mais trabalhei. E você sabe que é muito interessante, né? Quando a empresa ela se preocupa com a gestão de pessoas, é sobre isso. Porque quando a gente fala de um ser saudável, ele tem que estar saudável fisicamente, emocionalmente, psiquicamente. Sim. Para que ele possa produzir, para que ele possa ser produtivo. Então, quando a gente fala assim, que gestão de pessoas tem um plantão psicológico dentro da empresa, porque você ouve as pessoas, você não, né, você não pode terapeutizar ali, mas a gente acabou falando sobre ouvir as pessoas. Isso dá um alívio e, consequentemente, quando a pessoa é ouvida por uma pessoa que é neutra nesse processo da empresa, ele volta para o seu setor de trabalho muito mais motivado. Totalmente, totalmente. Porque o que acontece dentro da empresa? Todo mundo chega de manhã e tem N tarefas a serem feitas. Então, muitas vezes, eu não posso parar a minha tarefa, o meu trabalho, para conversar com o do lado. Então, muitas vezes, é isso que vai acontecer. Eles vêm dentro do plantão. E também tem demandas que a pessoa não quer conversar com outra ali. Eu estou com um problema na minha casa com meu marido. Eu não quero dividir com as pessoas. Então, eu procuro a psicóloga, que é uma pessoa neutra dentro da empresa. E qual que é a ideia do plantão? Ela vai me ouvir, não tem o julgamento, porque eu costumo falar que o psicólogo, ele não está ali para julgar. Ele não tem julgamento nenhum. O tempo todo eu estou me colocando no lugar dessa pessoa, dentro dele, sendo empática e vou dentro de minha orientação e direcionamento basado dentro da psicologia e psicanálise. Então, na realidade, o plantão psicológico não é terapia, porque dentro da empresa, nós não podemos fazer terapia. Nós temos esse algo breve. A pessoa vem, traz a demanda, eu escuto. Desabafa. Porque, na realidade, onde eu quero levar essa pessoa? A fortalecer o emocional dela. Não é só ela vir falar. Ela vindo e falando, eu estou dando um colo. Eu estou assim, eu entendo você, eu entendo a sua dor, eu entendo e compreendo o seu sofrimento. Só que aí entra o papel de eu trazer para a realidade. Então, vamos lá. Você está se vitimizando demais, eu não vejo que o problema seja tão grandioso a esse ponto, vamos enxergar de outra forma, de outra maneira, e com isso ele vai percebendo que ele pode ir muito além. E aí ele vai se acalmando, então quando ele volta para o posto de trabalho, ele está muito mais calmo, muito mais tranquilo, e isso impacta no rendimento, na produtividade. Porque muitas vezes a pessoa chega até mim, o líder também faz esse papel junto com a RH. Eu tô com uma pessoa lá que não produz. Faz 15 dias eu não sei o que acontece. Já tentei de tudo, já sentei, já conversei. Ela não se abre, ela não fala. E aí, quando ela vem, ela consegue, porque nós temos maneiras também de fazer com que a pessoa fale, né? Para mim, ele não conta nada para você, ele conta. Tá. Técnicas. Tem meios aí. Técnicas, meios. Às vezes é uma pergunta certa, no momento certo e outra. Nós, psicólogos, estamos o tempo todo fazendo a leitura da pessoa. Então, uma palavra que você falou, eu já entendi. Tá tudo ali, né? Então, daí eu já não vou mais para esse caminho, faço uma outra pergunta, quando ele vê, ele já tá falando tudo. E aí, muitas vezes,
através dessa demanda dele que nós orientamos e direcionamos, ele volta para o posto de trabalho e a produtividade aparece, rende, porque uma pessoa me ouviu, uma pessoa me entendeu. E outra questão também, né? A parte humanizada. Humanizada. Porque aí, eles entendem que existe uma psicóloga aqui dentro para me ouvir. Existe uma psicóloga que valoriza a empresa. Aí nós vamos falar de retenção de talento, de como manter. Sim. Então, né, como é chique isso, como que é, Patrícia? É marca empregadora, employer branding. Empregadora, endomarketing. Sim. Né? Então, isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas estão esperando uma pílula mágica. Sim. E geralmente o empresário acredita que o maior estímulo que ele possa dar para o colaborador é o dinheiro, né? E como a gente fala que tudo na vida, dinheiro é consequência. Então, quando ele dá o apoio, quando ele põe ali um profissional neutro para ouvi-lo, né? Trazer essa humanização, gente... Né? Nós temos aqui muitos cases para contar. Eu brinco um pouco, né? Para a gente deixar um pouco divertido. Mas, assim, saber que aumentou 70% de ansiedade, que hoje os psiquiatras prescrevem até 6 receitas de tarja preta, é assustador. Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio. Que bacana, Maria. Eu tenho aqui umas... né? Mas vou partir aqui para a Patrícia um pouquinho... E, Patrícia, né, porque vocês são psicólogas, psicanalistas, coaches, e é legal a diversificação, porque eu acredito que lá, né, quase 30 anos, eu passei em psicologia na PUC e desisti, né, porque eu fiz o primeiro ano e achei aquilo muito chato. E depois eu tinha feito o magistério, acho que eu já tinha uma base, aí eu vou para a educação física, depois eu volto para a psicologia, para a psicanálise, né? A vida é assim. Então, hoje, vendo vocês e o que vocês criaram, porque a Zaros deu essa oportunidade, né? Cada um entrou de um estilo, de uma oportunidade na Zaros, mas a gente vendo agora a abrangência da psicologia, porque até um tempo atrás, né? Eu não sou louco, não preciso ir para psicólogo. E qual era a função do psicólogo? Ele tem a clínica dele, ou ir para um RH, mas qual que tipo de função? E a Mara criou esse plantão psicológico e você se especializou em RH, ou estruturar um RH, até montar um RH, dar um direcionamento, né, para o RH. Falamos do seu Camilo aqui, da Ondapel, que falou muito bem de você, o Júlio, da JBF, falou muito bem de você, que você faz lá o plantão. Então, eu queria saber de você, assim, né? Como que você está vendo o mercado de contratação? Porque de manhã, hoje, eu fiz uma palestra, falta de mão de obra, aquelas coisas, né? Como que você está vendo as contratações no dia de hoje? E tem vaga no mercado, Patrícia? Porque diz o desemprego, tem vaga no mercado e também tem profissional que queira preencher essa vaga? Olha, o mercado está diferente e está volátil. Então, se o empresário ele não se reinventar, se ele não sair da zona de conforto, ele vai ficar muito nessa condição. Nossa, não tem gente. Está difícil contratar. Uma outra coisa que eu ouço todos os dias é... antigamente era mais fácil. Então, existe muito essa questão de achar que o passado, romantização do passado, né? Que no passado a gente não tinha problema, que no passado não existia também desafios para contratar colaboradores. E sempre teve, só que de formas diferentes. Então, o público hoje do mercado mudou e o empresário ele também precisa mudar. Então, quanto a ter vaga e ter profissional, mas precisa sim ter até a percepção que eu vejo muito nas empresas, nos clientes, quando eu vou fazer um alinhamento de perfil, ele nem saber exatamente quem é o profissional que ele precisa contratar. Porque ele não sabe nem avaliar, de fato, as competências, as competências que ele precisa ter. E aí, o processo de recrutamento, ele já começa errado. Então, nisso que já precisa ter uma análise melhor, um olhar melhor sobre isso do que a empresa dele precisa. Eu acho que tem 2 pontos aí fundamentais, que eu sempre bati na tecla no Quiro. Vai contratar, né, para um cargo. Pense nas 3 principais competências que esse cargo precisa, para a função que ele vai exercer.
E pode ser que eu esteja contratando uma secretária, mas para empresas diferentes, são competências diferentes. Eu falo, né? A gente acabou de contratar, né? A outra Aline, né? Nós temos lá, não sei como nós vamos fazer, né? Loira, então já deu certo, né? E a gente fala, né? Eu já me perdi, o que eu estava falando mesmo? Eu faço das três principais competências. E quando a gente foi pôr o anúncio né, nas redes de comunicação para divulgar, a gente começou a pensar muito, porque para vender os nossos cursos, primeira coisa é relacionamento. A pessoa gosta de se relacionar, de ter conexão, né? E para outras tem que ser assim, não, ela tem que ser muito ativa, ela tem que saber ou só falar bem, ou ela tem que saber da técnica do produto. Então, nós precisamos saber das competências. Eu acho que isso ele é fundamental e que eles não pensam. Não. Depois eles contratam e aí sai aquele senso comum. Qual que é o senso comum? Quando contratam, eles nem sabem a competência, põem a pessoa, não direciona a pessoa. Passado aqueles 3 meses, o povo não quer nada com nada, né? Então, eu estou batendo muito nessa tecla do direcionamento. Sim. Quando se tem o direcionamento, né? Acho que você faz isso nos RHs. Chega lá, tem a clareza, tem o MIP. O que você quer realmente, qual que é o profissional que você precisa, porque não aquilo que ele quer, né? Mas o que ele precisa para a empresa. E saber levantar mesmo essas características, essas competências para o cargo, porque daí já starta o processo de recrutamento de forma assertiva. O que antes estava... Porque ele vai buscar... Eu sinto que, às vezes, eles vão buscar no mercado aquilo que eles nem não sabem ainda ao certo. Vai lá na captação, olha e fala, deixa eu ver se é compatível. Mas aí já está errado, já começou errado. E aí, aquela história, né? Você começou a falar, o mundo está diferente, gente. Então, não dá mais para contratar como era antigamente. Não dá. Qual é o perfil? E quando eu estou batendo na tecla de vendas, porque existe essa... vendedor não precisa ter... como que é formação, né? Tem todos esses sensos comuns, mas mudou tanto. É um profissional hoje de muita procura no mercado. Então, né, se especializar. Acho que tanto a empresa quanto o profissional também, né, Patrícia? Também. Acho que a gente tem que bater nessa tecla aqui, porque tem muitos aí... né, escolhendo muito, mas também não buscando esses conhecimentos, esses estudos. Né? O público mudou, realmente eles mudaram, e nisso eu vejo que falta da parte deles também aprofundar mais, especializar mais, e a empresa automaticamente também se adaptar. Acho que os dois lados precisam se adaptar, não tem por onde. Eu não vou seguir muitas regras aqui, não, tá? Porque vai vir uma coisa na minha cabeça assim, primeiro... Eu estava participando de um evento e fizeram a pergunta sobre a geração Z. Porque, às vezes, eu fico pensando assim, o quanto isso é uma realidade, vamos trazer para o real, a geração Z tem certas características, mas será que ela é impossível de se lidar? Né? Eu fico refletindo. Eu tenho geração Z como filhos. Então, assim, temos as dificuldades, mas temos os acertos. E o quanto eles me ensinam o Fred, porque a tecnologia, para eles olham para a gente e falam assim... até a Maria me mandou um dia um vídeo, né? A mãe pedindo para a menina, como que faz aqui? Mãe, eu já te ensinei... várias vezes, né? Aí a mãe responde, tá vendo? Você faz de mau grado, se fosse outra pessoa para pedir, é muito... né? E é isso mesmo, porque a menina começou a perguntar assim, qual é a senha? Ai, não sei. Qual é o seu login? Não lembro. Tá vendo? Então, são as gerações. Eu fico imaginando na cabeça deles, eles olhando pra gente e falando assim, viu? Que mundo que vocês vivem, né? E a gente ao contrário. E ali, tinha alguns profissionais, né, fazendo um evento junto comigo, e quando a pessoa falou, uma foi de cara assim, eu mando embora, não me adaptou, eu mando embora. Eu ali assustei, né? Aí outro profissional falou, não, eu tenho mais de 200 gerações Z no meu processo, e é os caras que faz acontecer.
E aí eu aproveitei para falar do nosso projeto Troia, com a empresa Júnior, da Unicamp aqui de Limeira, com a FEI em São Bernardo. E o que eles falam para a gente, que vocês também participaram como professoras, participam, eles falam assim, por que isso ninguém ensinou a gente? Outro dia uma minha perguntou assim, Boni, você pode falar de feedback para mim? Então, eu queria que vocês, daí eu comecei a falar sobre isso e que a gente acabou de contratar agora, um Geração Z, o Luiz. Nossas reuniões eram em 4, 5 horas e não chegava nada. E ele está lá, ele é automação, e ele põe não sei o quê, eu peço para ele um tipo de gráfico e está tudo muito pronto. Enquanto, nossa, imagina eu fazer um gráfico, eu vou ficar o ano inteiro para chegar num gráfico. Então, quero que vocês falem um pouco, né, o quanto é uma realidade a geração Z, né? Eu acho que tem os mimimi, os neném. Eu acho que, assim, eu vou falar aqui, é meu TBcast, então eu posso falar, né? Né? Eu acho que tem gente muito mimimi, muito neném, até baby boomer. É isso? Tem muito. Não é? Não é? Tem. Aí, classificaram a geração Z, que eu não estou tirando a responsabilidade deles. Que eu acho que a culpa foi dessa geração aqui, o que fizeram com a Z. Né? Não geraram frustração, permitiram tudo, não vai sofrer o que eu sofri. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ser uma... Né? Você que fala bastante aí. Estou jogando a bola agora para você, já fiz meu discurso. Sim. É uma realidade, obviamente, mas eu sinto que a empresa ela precisa se adaptar na questão, que eu estava até falando um pouco com as meninas antes de começar, do Employer Branding, que é incluir o fortalecimento da marca empregadora, porque essa geração ela vislumbra muito isso. Então, ela vislumbra qual é o propósito da empresa, quais as ações que ela atuam dentro do ESG, atitudes antidiscriminatórias. Elas se associam à empresa, elas fidelizam a partir desse propósito mais vendido. Não é positivo isso? É positivo. Sim. Então, quando você vê hoje gerações tão jovens, tão adaptadas ao negócio, nós tivemos uma oportunidade disso lá em São Paulo. No Kairos Experience, lá na Dengo, eu estava vendo lá a minha mãe, a equipe ali de trabalho, ela é totalmente atrelada, a geração é millennials ali todos, mas totalmente conectada com o propósito da Dengo. E apaixonados, né? Apaixonados, e vivendo aquilo. Pela cultura. Exatamente. Então, não existe retenção nesse caso, existe fidelização. Isso. Então, quando a empresa, ela entende isso, quando ela trabalha ações, porque o RH, você falou muito bem, ele não é só da festinha, né? Foi aquele meme lá que você viu. Ele está muito numa posição estratégica dentro da empresa. Então, quando ele trabalha essas estratégias ali dentro do fortalecimento da marca, isso acaba atraindo, entendendo que esse público interno dele é essa geração, porque também tem muito disso, porque eu trabalho com gerações diversas hoje nos clientes. Para cada cliente, é um público diferente. A gente está falando até como se fosse marketing, né? Porque são alguns termos do marketing, que é o nosso cliente interno. Então, esse cliente interno de outras gerações, a estratégia é outra, mas para eles, especialmente, é vender essa marca. É ele entender isso. É entender, eu acho que, né, uma população de 8 bilhões de pessoas, gente, né? Se a gente for olhar toda essa esteira da história, tem que ter esses movimentos, né? Sim. De pensamentos, porque a gente quer viver bem, a gente não consegue viver mais sem ar-condicionado e tal. E qual é a contrapartida disso? Eu sou da base assim, tudo que é falta e tudo que é excesso é prejudicial. Então, também, né? E agora, né? Viramos... nada contra, mas daí nada posso fazer ou comer que aquilo... É muito exagero. Nós vivemos num mundo que não dá, né? Então, a falta disso, o excesso é prejudicial. Então, como que a gente pode entrar nesse equilíbrio? Eu acho que a gente olhar para a sustentabilidade hoje e ser real. Sim. Porque sempre tem os dois lados, né? Entendo a ESG, a gente está batendo nessa tecla no Kairos, mas sempre tem aqueles, né, do poder que quer utilizar disso e não fazer nada acontecer. Exato. Então, tem que ser real. Isso. É o que eu falo assim. Então, se a gente pode, assim, vamos evitar copos de plástico e pôr de vidro, ok, eu preciso estar na realidade do que fazer no discurso e deixar as coisas pegarem fogo aí, né?
Tem que viver mesmo, e viver. Realmente isso, E né? viver. Então, também não pode ter a geração milênio Z, comungo com essa marca, mas também, então vamos fazer acontecer. De né? fato, Não é só exatamente. falar. E também o pessoal das antigas aí, e eu acho que essa mistura é muito legal. Né? Ainda o Brasil está passando pelo bônus demográfico, né? Menos gente morrendo, ou vamos falar de uma outra forma, mais gente vivendo mais. E mais gente nascendo. Então, até 2025, nós estamos no bônus demográfico. Então, humanamente, é impossível essas gerações, elas vão ter que aprender a trabalhar juntos. Sim. Você fala muito isso nas suas aulas. Conciliar isso, né? Conseguir colocar cada um numa posição estratégica mesmo, que é o excelente em planejamento, você coloca um sênior ali, um baby boomer, inovação, você aloca ali numa área de criação, que nem nós temos lá o Luiz mesmo, na parte de indicadores ali, que ele está ali. Então, são ideias, né? Ele traz muitas ideias. Então, quando a gente posiciona muito bem esses profissionais, você tem o melhor deles. Você extrai o melhor deles, né? E vou falar, depois a gente paga um cachê pro Luiz, né? E eu vejo uma diferença, porque quando a gente senta à mesa e nós estamos lá 10, 12 pessoas, tem a tendência do vício comportamental, do vício de pensamento, e quando chega uma geração nova, ele faz uma colocação, tá todo mundo lá, né? E às vezes, né? Daqui a pouco ele faz uma colocação e fica todo mundo assim, com o cara, né? Deixa eu responder, mas a gente fala assim, nossa, que tapa na cara, né? Faz a gente pensar de uma forma diferente. Porque a gente está viciado no nosso sistema emocional, psíquico, né? Então, eu acho isso fantástico, tá? Bom, senão eu vou aqui discursar política. Tá? Gente, vamos comentar sobre uma frase. Né? Contrata-se pelas habilidades, né? E demite-se pelos comportamentos. O quanto isso é verdadeiro? Quem começa? Maria, bem verdadeiro, né, Patrícia? Bem verdadeiro, né? Não fazendo da forma como você estava junto com aquela pessoa e falou, manda embora! Não fazer. O nosso trabalho nem é isso. Sim. Vai ser assim. Claro que muitas vezes eu vejo dentro das empresas que eu acompanho, a gente faço acompanhamento dos líderes, dos gestores, e eu mesma já observei comportamentos que eu falei, não, nesse caso, mas são comportamentos mais graves, tem que ser demitido agora, né? Mas o que acontece? A habilidade ela é muito rapidamente desenvolvida, desde que tenha o treinamento, uma pessoa ali, né? Sim. Ele é um D1, que a gente fala dentro das áreas, né? Dentro de um nível de desenvolvimento, ele está chegando, está aprendendo, tem que ter alguém ali. Mas se eu tiver que ficar aqui o dia inteiro rosqueando esse microfone e alguém me ensinando, me doutrinando aquilo, muito rapidamente eu vou pegar. Ok. Mas a parte comportamental, ela é mais difícil e sempre será, porque o colaborador vem com vícios, o colaborador vem com um jeito muito próprio de ser, a personalidade dele, o inconsciente dele, que muitas vezes nós não sabemos o que tem. Temos recrutamento, temos a seleção que é para isso, temos os testes psicológicos de personalidade que identifica características, habilidades que eu consigo enxergar além daquilo que ele não está me dizendo, me falando dele, mas através desse teste eu já identifico quem ele é, quais as características, se bate a vaga do que ele vai fazer. Só que é no dia a dia que nós vamos realmente identificar quem é essa pessoa, quem é esse colaborador, né? E muitas vezes também a empresa acaba demitindo porque não tem o hábito do feedback, de chamar essa pessoa, de conversar, né? Hoje de manhã, no Kiron 73, eu dei o exemplo de uma empresa que eu estava, né? E aí a líder falou assim, ontem eu reuni todo mundo, problema de banheiro, né? Que o pessoal vai para o banheiro e demora muito para voltar. Tá, quem são? Alguns. São todos? Não, não são todos. Mas eu chamei todo mundo e dei uma indireta. Ainda bem que é uma indireta, né? Ainda bem que ela estava contando, relatando isso também para mim, que é o meu trabalho ali, orientar e direcionar essa líder. Falar, viu, indireta
não dá certo. Porque, de repente, eu tô ali, eu não vou no banheiro toda hora. Eu nem vou no banheiro. Tem colaborador que nem levanta para ir no banheiro, fala, eu fico segurando, eu vou no horário do almoço. E a indireta pode pegar para mim, como pode não pegar. E para quem precisa, não pega, né? Isso, e quem precisa, a pessoa fala assim, tá falando que é todo mundo, então eu tô no meio desse todo mundo, né? Então é todo mundo, não sou eu, né? É. É louco isso. Então, eu né? sempre falo isso, o quanto é importante adotar essa cultura de feedback para que a pessoa reconheça, porque muitos dos comportamentos a pessoa não tem a consciência. Ela não sabe que ela faz daquele jeito. Exato. E aí, a ideia é ir mostrando, orientando, direcionando. E também nós não vamos, daqui 10 anos, nós estamos ainda direcionando dentro do mesmo comportamento. Não é assim. Não. Porque senão eles Tempo, acham... né? Tem que ter um limite. Senão eles acham que empresa humanizada não manda ninguém embora. Lógico que nós mandamos embora. Nós fazemos dispensas e demissões, sim, a todo momento. Mas antes disso, a gente sempre tem que olhar, escutar e entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a falha é nossa, de dentro da empresa. É dentro da E empresa. até, Mara, você me lembrou, porque antes, inclusive, de começar, né, dessa pessoa entrar, deve ter vislumbrado o currículo, que tem um monte de coisa lá Eu técnica. ia falar sobre o currículo. A formação dela. Então, vislumbra tudo isso Isso. e põe para dentro. Vai lá, já Perfeito. integra e tal. E aí já começa, né, todo o processo aí errado. Porque não Errado. fez essa avaliação, essa análise comportamental, como a Mara falou, não fez de uma forma tão apurada, não deu tanta atenção para isso, deu muito mais atenção para a parte técnica. Então, isso acaba sendo comprometido também. E isso é uma mudança de mentalidade do empresário, da empresária, né? Porque eu falo sempre do currículo. O currículo é um papel, a gente também coloca o que quer e também Exato. lê de que forma que a gente deseja. Bom, tem conhecimento, mas eu vejo já, né, esses 28 anos, né, Mara e Patrícia, muitos cases, o quanto... Eu gosto muito de pegar, e vocês são exemplos disso, né? Quero puxar. Quando você veio para Zaros, a Patrícia veio para a gente tinha um braço de recrutamento, Sim. né? E a Mara, ela veio para um braço, porque eu era sozinha nas consultorias, e eu falei, preciso de ajuda. E lembro, e sempre, vocês vieram sem os vícios, né? E eu falei, aí é bom, deixa eu criar os vícios nelas, né? E foi muito, e eu vejo que ao longo desses meus 28 anos, eu gosto de pegar pessoas que não tenham tanto a técnica e a gente vai ensinando. Sim. Então, é lógico, eram outros tempos, tal, eu brincava com ela, sabe o que é coach, né? No auge do coach. Não, eu falei, o que você é? Psicóloga comportamental? É a mesma coisa, Mara. Só vai. Escuta assim. o povo, né? Escuta o povo. E eu ia bandurando, né? Modelando vocês. Isso. E aí, é uma via de duas mãos. Né? Eu estou oferecendo essa oportunidade e vocês estão com a xícara vazia. Por isso que vocês estão, uma 13, 16 anos. A gente sabe que essa geração, né? É tudo um pouco mais diferente, mas eu acho que treinar esse comportamento é uma coisa que o empresário precisa entender. Sim. Precisa começar a dar valor. E pasme que eu fico quantos empresários chegam até nós e falam assim, não gosto de pessoas. Muitos. Muito louco isso, né? Muitos. Muito louco. Então, vai para a Lua por enquanto, eu falo, né? Porque daqui a pouco Elon Musk vai mandar a gente para a Lua lá. Gente, então é uma verdade, né? Até eu tinha uma outra pergunta aqui, mas fugiu. Mas, Mara, mandaram perguntar para você. Que ótimo! Foi o Fernando. Quem fez isso, Fernando? O Fernando está quieto. Muito bom. Eu sou quieto. Você viu como você deu toda a orientação e eu estou obedecendo? Tem uns tapas na mesa aí, mas tá tudo bem. Eu não posso, né? Não, tá não bom. pode. Vou ficar aqui quietinha, né? Mara, você é uma especialista também sobre Eneagrama. E Eneagrama, como outras várias avaliações para contratação, ela é muito importante. O que é o Eneagrama? Não fala muito, que vai ter no método Zen. Ai, não posso falar muito, meu pai. Eu vou comer um amendoim então, aqui. Vamos lá. O Eneagrama, ele é uma ferramenta de personalidade. Então,
Assim como o QATI, né? Dentro do nosso curso das AROS, nós damos o QATI, mas é um teste diferente, que ele é de personalidade, mas só nós, psicólogos, que podemos aplicar. O Enneagrama, por isso que vai ter workshop, né? Que vai poder estar aplicando ele. E ele traz características dominantes. O que seria uma característica dominante? O Enneagrama, ele é baseado do número 1 ao 9. Eu, por exemplo, sou tipo 2. Né? Então, Madre Teresa de Calcutá, você continua com esse número ainda? Não. Eu ainda continuo no número, mas eu não me nomeio mais como Madre Teresa de Calcutá, porque a gente desenvolve, cresce, evolui, melhora, né? Melhora. Então, eu evoluí nesse sentido. A gente brinca entre nós aqui, né? E aí, a personalidade dominante são características mais marcantes, né? Então, por exemplo, utilizando o 2, que sou eu. São pessoas mais acolhedoras, empáticas, que têm mais sorriso no rosto, alegria. Então, o tempo todo, ela consegue enxergar o que o outro precisa. Isso é uma característica dominante. Né? Só que, por outro lado, o Enneagrama, ele não traz só as características positivas. Sim. Temos também pontos de melhoria, que será como? Tipo 2, o que ele tem de melhoria? Não sabe dizer não. Então, é uma característica muito marcante. Aprender a falar não é muito difícil. Não pede ajuda. Então, se mata, se arrebenta e não pede, né, Patrícia? Eu sei disso. A discussão nossa foi mais ou menos essa semana sobre isso. Então, é uma dificuldade... Calma, meninas, que eu vou ter que Não. aqui intervir. Não foi discussão de discutir. A gente falou disso, Discussão exatamente sobre isso, a você dificuldade, né? De pedir uma ajuda, tá se afogando com água aqui, ó. E não pede ajuda. É uma dificuldade do tipo 2. Então, o Enneagrama, ele vem para trazer esses pontos de melhoria. Então, nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Mas eu me conheço. Muitas vezes não. E que ajuda na contratação para que seu lugar, né, o lugar certo... Sim. Para a pessoa e tudo mais, né? Hoje, dentro das minhas consultorias, antigamente eu aplicava só QATI. Hoje eu aplico os dois. O QATI é a característica mais extrovertida, introvertida. Se ele é rápido, sensação, mais intuitivo, que é o mundo da imaginação. E eu também faço o link junto com o Enneagrama, que ele traz outras características diferentes que o QATI muitas vezes não traz. Então, entre os dois, a gente faz isso de olhar um, olhar o outro, fazer um estudo sobre, para definir se contrata ou não. Então, ele é muito importante. Vocês podem dizer, né, vamos usar Pareto, quando eu uso essas avaliações, né, a gente falou com a tia, o pessoal conhece muito o DISC, conhece muito, né, o Enneagrama, a gente está falando, a chance da gente acertar é uns 80%? Ele aumenta. Aumenta bastante. A assertividade, aumenta. Mas eu estou querendo fazer 80-20, sim, né? tá, isso. Eu estou falando assim, é grande, é melhor fazer essa avaliação, sim. né? Porque a gente acerta Porque mais. os 20% que você fala vai cair aonde? Comportamento. Yes. E variáveis, né? De um modo geral, além dele, né, do próprio comportamento, também tem outros fatores, né? De estado emocional, como a pessoa está. Tem tudo isso. Adaptação na empresa. Adaptação que muitas cultural. Vezes às vezes a pessoa chega, ela tem um mega de um currículo, nós aprovamos dentro desse padrão todo e, de repente, ela não se adapta à equipe. A cultura, a equipe Aí faz parte, né, gente? Isso, tem. Eu ia voltar. Quais são as grandes demandas? São as 3 demandas que vocês escutam, né? Olhando mais pela plantão psicológico. Olha, eu vejo muito gente com problema XYZ. Quais são as mais vencedoras de demandas de problemas de comportamento, ou que as pessoas vão buscar vocês? É droga, é vício, é o trabalho em equipe, é comunicação? Quais são os 3 principais? Para mim, o primeiro é comunicação. Eles vêm muito em cima de se entender mais, de como ele se comunica. Ansiedade e insegurança aparece muito. E uma coisa que voltou a acontecer muito, que não estava tanto acontecendo ultimamente,
Separação. Separação. Na pandemia, a gente não teve muito. Eu não tive muitos casos de separação na pandemia. Aumentou muito a questão emocional mesmo deles. E hoje eu estou pegando muito separação dentro da empresa. Eles voltaram a procurar, né? Olha. E é interessante que eles voltam a procurar no sentido assim, o que eu faço para continuar? Às vezes a pessoa não quer separação. E eu estou pegando muitos casos das mulheres pedirem a separação para o homem. E aí eles buscam esse auxílio. Eu não quero lá. Não quero que ela vá embora. Eu quero continuar. Então, na pandemia, foi engraçado que na pandemia, eles ficaram muito mais dentro de casa juntos e não teve processo de separação. E hoje agora? voltou a pegar bastante. Ai, meu Deus. Então, eu vou pegar agora, fazer um desafio para vocês. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Vou Você dá sortear conta, perguntas. Patrícia? Dá conta. Vamos lá. Tem algumas Vamos lá. perguntas. Não vou fazer todas, não, tá? Tá. Vai ser na sorte mesmo. Eu vou começar com a Patrícia. Então, a Mara acabou de falar. Deixa eu vir aqui. Eu falei que eu ia enxergar, Veremos. mas eu esqueci dessa tamanho de letra. Olha, Patrícia, qual a importância do autoconhecimento no recrutamento e seleção? Olha, eu acho que é evitar o que nós chamamos de viés inconsciente, que é o julgamento sobre o candidato ali que você está avaliando. Quando você tem autoconhecimento, você sabe o que é seu e o que é do outro. Então, você não infere sobre isso na hora de você avaliar. Você está avaliando os aspectos ali necessários para o cargo, o que você precisa avaliar em nível de competência, a parte ali das avaliações técnicas também. E isso evita com que você, naquela condição, porque não adianta, é uma troca, né? Uma entrevista, ela acaba sendo ali, tem as identificações, nossa, olha, a pessoa As também transferências, é natural. E você conseguir separar isso, a partir do momento que você tem autoconhecimento, você sabe fazer essa divisão, você sabe trabalhar isso na hora. Porque eu falo que o nosso papel, ele é de muita responsabilidade. Está na sua frente uma pessoa que ela está procurando um trabalho. Ela está procurando uma oportunidade. E dependendo da maneira como você faz isso, você está com o poder de decisão na mão. E avaliar se ela pode ou não pode, se ela é aprovada ou não, você precisa estar muito preparado para isso. Sim. Então, eu vejo que o autoconhecimento, nesse caso, Para o profissional que vai fazer o ele tem que estar recrutamento, muito tem bem que estar preparado. Sim, Acho que em tudo, né, em Pablo? tudo. Mesmo em tudo. porque, né, Paty, as reprovações são grandes também, São, né? Se a são. gente pega, por exemplo, vou falar por mim, né? Um estado emocional totalmente fragilizado, eu sei que trazer essa pessoa para dentro da empresa, daqui a pouco nós vamos ter problemas Sim. com ela. Então, tem que ser olhado muito bem isso, porque às vezes ele não vai passar dos 3 meses. Então, dependendo do estado emocional, eu já reprovo a vaga ali. Sim. Porque Você vai sabe dar que eu problema. já presenciei, né, e vi gente contratando por dó. Isso. Então isso é uma inferência E é um total. prejuízo, porque Sim. e daí para mandar a pessoa embora, Tem dó? né? Teve dó para contratar e tem dó para mandar embora. Daí Não aquela história, consegue. o outro recua e fala, Isso. você se vira, né? Então é muito delicado isso. Muito Na hora delicado. você tem que ser realmente ali razão, né? Não tem como. Razão. Mais uma perguntinha. Mais uma. Gostei disso. Gostou? desse TBcast. Ela adora. Eu adoro. Inovação adoro é com as ela perguntas. mesma. Mara, como o profissional que vai, né, acho que... Não, deixa eu ver. Não, como devo me preparar para ir a uma entrevista de emprego? Daí é a pessoa que está procurando emprego. Como que a pessoa deve se preparar? Eu acho que ela deve ir preparada sendo ela mesma. Eu sempre falo assim, ela tem que ir com a essência dela. Muitas vezes eu pego, conversando com uma pessoa, você vê que não é ela. Não é ela de forma alguma, né? Ela se inundou de perguntas de internet que ela entrou e conseguiu estudar aquilo para falar. E eu falo, seja você, porque eu deixo a pessoa muito à vontade. Eu falo, ó, eu não faço recrutamento de seleção aqui, longe de mim. Eu vim só para bater um papo, então eu deixo a pessoa muito à vontade e eu falo, seja você, eu quero ver a sua essência. Então, muitas vezes ela se acalma e ele muda completamente de figura. Então, eu acho que claro que o preparo técnico ela já tem. É um engenheiro, ele sabe exatamente o que ele tem que responder. E o resto deixa para nós psicólogos para a gente saber um pouco mais de comportamento, estado emocional, né? Ajuda. Eu estava lembrando assim, né?
Com aquelas perguntas, né? Perguntas de Miss. Qual é o seu maior defeito? Imperfeccionismo, né? Organização. Acho um barato isso. Não né? precisa disso. Não precisa. Não precisa. Quanto mais ao natural ele ficar ali, ele se expor, né? Melhor. Ele contribui. A gente consegue pegar muito mais dele dentro da essência dele do que seguir um roteiro. Eu não sigo o roteiro, não sei como a Paty faz. Eu sigo, mas é numa condição assim, também não ficar engessada, só para conseguir levar ele um pouco mais no objetivo, mas não fico amarrada, não. Tá. Mais uma só. Eu não sei se a gente está no tempo. Nossa, essa aqui não é uma pergunta, isso aqui é uma... Meu Deus, vai cair para mim. Olha! Uma resenha. Vou deixar para as duas, tá bom? Para a gente fazer. Busco fazer o recrutamento da minha empresa através de entrevistas sobre o conhecimento e experiência que tem para o cargo. Qual pergunta não posso deixar de fazer? Nossa, trabalhosa. Quem fez essas perguntas, hein? Então, queria saber também. Sâmia, né? Ah lá. Então, vocês vão fazer conhecimento. Qual pergunta você não pode deixar de fazer para uma pessoa, para um cargo XYZ? Qual é uma pergunta principal? Porque aí está me referindo até a parte mais de conhecimento. Isso, tal. Eu costumo trabalhar muito pergunta situacional. Porque são vivências que para acessar repertório dele. Então, o que ele já vivenciou na jornada dele de outras empresas e se isso vai ter correspondência com o perfil do cargo. Então, ali, nessas condições, eu pergunto, uma situação assim, atendimento, chegou um cliente X, como que você lida com uma situação assim? Então, aí ele já vai acessar. Se ele tem repertório, ele vai conseguir ser mais espontâneo para falar. E, Patrícia, fez lembrar, né? Era legal... É verdadeiro isso, né? Você deu esse exemplo, se chegar um cliente, como que você vai, né? Como que vai ser seu atendimento? Ou fazer a pergunta, quando, né, chegou um cliente até você, como que você atendeu? Porque daí se ele já tem a prática disso, ele vai pensar realmente na vivência dele, aí né? É por competência. Porque a gente sempre tem o desejo de fazer a pergunta para ele imaginar. Mas não, é fazer ao contrário, para ele pensar num fato que já ocorreu com ele, né? Daí, isso é legal. Isso é legal, porque daí você também acessa a parte de competência. Ele tem competência para lidar com aquela situação. Muito bem, bacana. E aí, Mara? Para mim, como a minha avaliação é comportamental, eu nunca deixo de perguntar com quem que ele mora, como que é a família. Eu quero saber ele dentro desse ambiente familiar. Tá. Porque ali ele já me conta muitas coisas. Se ele trabalha voluntário. Se o pai está desempregado, se a mãe foi embora, dos filhos. Minha filha mais velha não mora comigo, mas por quê? Porque ficou com o pai, porque na separação. E é ali onde tudo acontece que eles contam. E ali eu consigo enxergar como ele está naquele momento de estado emocional. Né? Então, eu não deixo de perguntar da família, como ele está. Né? Situação de vida dele, situação de vida, última empresa. Por que você só ficou 3 meses lá? Né? Por que você ficou? Porque, às vezes, eu bato o olho no currículo e vejo 3 meses, 2 meses, 5 meses. O máximo que ele ficou foi 6 meses. Então, ali, eu já consigo olhar também, muitas vezes, e falar, talvez essa pessoa não cria raízes, não cria vínculo. Então, a gente muitas vezes dá um tiro no escuro em contratar essa pessoa. E o currículo é mega legal. Então, muitas vezes eu olho para isso também, né? Bacana. Mas não deixar de perguntar dele nunca. Jamais. Nunca. Meninas, já passou a hora. Já? Não é uma loucura isso? Uma loucura. Eu vou falar, gente. Esses bastidores, vocês veem que eu preciso ter 50 olhos aqui, né? Tá aqui, vou falar assim. Nós estamos fazendo esse podcast com toda a equipe da Zaros, com sempre a proposta de mostrar, né? Trazer primeiro conhecimento. Eu acho que quem está escutando esse podcast vai tirar muitos aprendizados. Eu acho que essa é uma das nossas características como Zaros. E vindo, né, a necessidade do mercado, vocês estão vindo aí com esse workshop maravilhoso chamado Talentos, né? Que né? Eu não vou falar, quero que vocês respondam. Para quem para que público e o que vai conter nesse workshop? Tá. Então, o Talentos, ele é direcionado para quem
contrata pessoas e para quem quer ter autoconhecimento também. Então, na contratação, não necessariamente só o RH, porque não é só o RH que passa, às vezes, pelos processos ali de contratação. Líderes, gerentes, pessoas que contratam, independente ali do setor da empresa, e isso eu me deparo, né, no dia a dia, nas consultorias, líderes que não sabem contratar. Eles não sabem fazer uma entrevista. E o crivo deles é tão importante quanto, porque é um trabalho ali a 4 mãos, né? Precisa ter a liderança, precisa ter outras partes ali para poder dar a palavra final para contratar. Então, e a pessoa ela não tem esse conhecimento. Então, é muito importante. Então, além dos RHs, também essas pessoas que precisam contratar. Bom, e aí, Mara? Quem são as personas que podem participar? E aí o Enneagrama, ele vem, né, Patrícia, para ajudar a incluir dentro desse processo, né? Então, ele vai passar pelo processo, vamos aplicar nele, ele vai entender a personalidade dele e começar a aplicar. Então, é uma ferramenta a mais que ele tem na mão para poder, talvez, diminuir os erros. De uma característica a mais, que nem eu e a Patrícia, como psicóloga, a visão nossa é outra. Bate o olho e você percebe algumas coisas na pessoa, que a pessoa de RH, um líder, muitas vezes ele não tem isso. Ele não tem esse feeling de bater o olho e perceber algumas coisas. Mas o treino daí vai fazer. Aí o treino vem. E o Enneagrama vem para ajudar dentro desse processo. Essa ferramenta vem para mostrar características, se cabe ou não para aquela vaga. Acho que eu vou fazer. Vou fazer. Está convidada. Estou convidada. Vamos passar lá. Convidadíssima. E nós vamos falar muito desse workshop. Esse ano a Azaros traz muitas novidades. Sim. Nós estamos aí com o Método Z, o Kiron também acontecendo. O Comunica, que voltou depois de 10 anos, legal, gente. Né? Foram 15 anos de Comunica pelo Brasil todo. E essa primeira turma que a gente trouxe, desenvolvendo, me deu tantas emoções. Eu falei, nossa, como que o reconhecimento sempre está dentro da gente e não sai. Porque eu falei, acho que eu não sei mais ministrar esse curso, né? E, de repente, ele aflora. Logo mais, talentos, Mageus, e que Deus continue nos abençoando e que a gente possa aí ter muita saúde para transformar mais vidas e mais pessoas. Então, eu quero que vocês deixem aí as considerações finais para esse TBcast. Tira a bunda da cadeira e vamos fazer acontecer, né? Eu quero agradecer o convite, é sempre muito gostoso estar aqui e espero ter contribuído um pouco para o pessoal de casa, né? Talvez ampliar mais a visão, abrir a mente, que é sempre muito importante. Gratidão a todos. Gratidão, Simone e Fred, pelo convite. Também quero agradecer, foi muito gostoso, né, poder conversar muito sobre isso, é um tema muito importante. Também desejo aí que seja um sucesso aí para todos nós e que também tenha, de alguma forma, contribuído com todos em casa, tenham aproveitado das informações aqui. Que ótimo, gente. Eu que agradeço essa parceria, de vocês comungarem com a cultura das Azaros. Azaros que esse ano vai ter muitas novidades. Eu estou ansiosa, hein? Estou ansiosa. Eu quero já. Que bom, vocês sabem que a minha cabeça já está lá, né? Muitas novidades que nós vamos trazer para o mercado, para essa nossa missão, que é transformar as pessoas de dentro para fora, que elas transformem tudo que está ao seu redor. Então, gente, é assim que eu falo, Fernando. Clica aqui, se inscreva no nosso canal, né? Indica a gente para mais pessoas, porque esse TBcast, gente, eu falo que é um TBcast informativo. A gente não quer trazer frases de impacto, nós queremos trazer para você conhecimento. E olha, 28 anos, eu acredito que a gente tem um pouquinho para colaborar com a sua vida empreendedora, com a sua vida de gestão e com a sua vida de liderança. Então, um grande beijo no coração de todos, gratidão a toda a equipe que está aqui. Eu queria filmar todo mundo que está aqui, né? Para fazer isso acontecer. Então, TBC, tira a bunda da cadeira e vai. Beijo!